Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso estar novamente com vocês na live, estar louvando o Senhor através das músicas que ouvimos, estar também nos preparando para o estudo da palavra. Nós temos estudado o tema A História da Redenção, temos estudado o início da história da criação, a criação de todas as coisas, a criação do homem, a queda do homem, o pecado, também depois o juízo de Deus através do dilúvio, o chamado de Deus através de Abraão, a libertação do povo de Israel através de Moisés, e agora estamos conhecendo as leis que o Senhor deu ao povo de Israel através da que a gente chama lei mosaica. Uma benção poder estar lendo a palavra de Deus desde o Gênesis até agora. Já estamos no livro de Números. Maravilhoso. Quero estar saudando cada um dos irmãos que já estão conectados aqui conosco nesta live. Dar um abraço e uma saudação à nossa irmã Maria, o nosso irmão Márcio, o nosso irmão Joca, que é de Diadema, João Albuquerque, a esposa dele também, a irmã Cida, a Roseli, a minha cunhada Isaura, a Fernanda. Todos esses irmãos já estão conosco conectados, nos alegram muito e queremos dar realmente um abraço em cada um de vocês, uma boa noite. Também nosso irmão Osmar, um abraço, meu irmão, saudades, né? Tempos que nós não nos vemos. E assim a gente vai vendo os irmãos aqui através da live e fica feliz. Vamos estar orando para dar início a esta programação e depois vamos cantar um hino, ok? Ó Deus, nós damos graças, Senhor, por mais este programa. Damos-te graças, ó Senhor, por estar reunidos com os irmãos para o estudo da palavra. Damos-te graças pelo interesse de cada um, Senhor, a alegria de poder estarem diante da tua palavra para estudar, conhecer, ó Pai, os teus propósitos, teus planos, tuas providências. Louvado seja o Senhor pela tua palavra que nos faz conhecer o Senhor e as tuas providências. Ó Pai, abençoe cada família, abençoe cada irmão que está conosco nesta noite. Cada um certamente tem as suas dificuldades, ó Pai, nós os entregamos em tuas mãos, rogando sobre eles, ó Pai, que as bênçãos dos céus caiam sobre cada família, cada irmão que está nesse momento conectado, que está conosco nessa live. Abençoe-os, ó Pai, atendendo às suas orações, acudindo-os nas suas necessidades. Também te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado, nos tem sustentado, nos tem suprido. Somos gratos, ó Pai, pela tua companhia, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nos deixas. Enquanto estamos aqui peregrinando nessa terra, ó Pai, temos o teu sustento, temos o teu amparo, temos a tua misericórdia sobre nós, até o dia quando estaremos com o Senhor, e aí estaremos supridos de todas as coisas. Não há mais necessidades, não há mais choro, não há mais dor, não há mais luto. Queremos estar com o Senhor para sempre, para estar, ó Pai, nesta vida eterna contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Ok, abraço também nossa irmã Régia, que entrou na live para estar conosco também, conectada. Vamos cantar o hino 114 do nosso hinário, o hino Peregrinando. É um hino muito bonito, vamos estar cantando nesse momento, antes da gente estar começando o estudo desta noite, ok? Vamos lá, hino 114 do hinário presbiteriano. Sobre os montes e pelos vales
poder louvar o nosso Deus, né? E estar mostrando ansiedade por estarmos com o Senhor para sempre na glória. Quero saudar os demais irmãos que também entraram, saudar o nosso irmão João no Turco, a nossa irmã Sueli, que estão conosco nesta live, o nosso irmão Daniel também, que acabou de entrar, Daniel lá da Vila Pauliceia, a nossa irmã Nesiete, que é lá de Pombal, da Paraíba. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, um abraço a cada um de vocês, muita alegria estar com vocês aqui na live. Deus abençoe, ok? Boa noite, José Daniel, Deus abençoe. Hoje nós também queremos orar e saudar os nossos irmãos que são enfermeiros, né? Comemora-se o dia da enfermagem, damos graças a esses irmãos, principalmente nesses dias, que têm lutado, têm trabalhado, têm se esforçado, têm feito do seu trabalho também o ministério para ajudar as pessoas, acudir as pessoas. Deus abençoe nossos irmãos enfermeiros e enfermeiras. Irmãos amados, vamos estar dando início ao nosso estudo. O estudo de hoje é a lição 34 do currículo que nós temos usado, o currículo A História da Redenção, que é do livro que tem esse mesmo título, escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Portanto, é já um livro esgotado e nós trouxemos para esse estudo aqui nas quartas-feiras para a gente estar conhecendo a história da redenção, desde o Gênesis, a criação, até a chegada de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. O tema hoje é ordem para culto e governo. Nós terminamos o livro de Levíticos e agora vamos entrar hoje no livro de Números. E lá também nós temos as leis, as ordens para o culto, principalmente. E nós temos aqui o tema ordem para o culto e governo. Vamos usar o capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 e parte do capítulo 5 do livro de Números. Certamente que não vamos ler todos esses textos, porque o tempo aqui não nos deixa espaço para ler todos esses textos. Mas vamos estar lendo alguns textos e os irmãos já sabem que esse tema está baseado nesses capítulos 1, 3, 4 e o início do capítulo 5, ok? Um texto áureo que a gente pode usar é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 40, que diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Através desse texto, nós vamos introduzir dizendo que Deus requer ordem e decência no culto. Por isso que esse tema é muito importante para nós, também nos dias de hoje. Ok? Então, Números, capítulo 1, versículos 1, 3, 4 e 5, ordem para o culto e governo. Irmãos, a vida interior, isto é, uma verdadeira vida religiosa, reflete-se necessariamente na vida exterior. A história da redenção mostra que um dos cuidados de Moisés, e por determinação de Deus, foi pôr em ordem o povo que ele estava dirigindo. Os primeiros capítulos de Números tratam exatamente da organização do povo. Convém lembrar uma verdadeira e fundamental verdade da revelação. Deus é Deus de paz, Deus de ordem,
Deus de decência. Paulo disse isso numa ocasião em que recomendava aos coríntios o dever de manter a ordem no culto divino. Ele diz: com efeito, um dos fatores da paz é a ordem. A desordem provoca desentendimento, atritos, irritações e acaba mesmo perturbando a paz. A primeira referência ao Espírito de Deus feita na Bíblia vem depois da descrição da terra, e diz lá que a terra era sem forma e vazia, isto é, a terra estava em desordem. Diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para quê? A leitura do primeiro capítulo de Gênesis responde: para pôr em ordem e organizar todas as coisas. Então, considerando isto, podemos perceber a importância do trabalho de Moisés quando organizou o povo. Havia, naturalmente, vários objetivos nesta organização, e é isso que nós vamos ver agora. E antes de ir à primeira parte, primeiro tópico, quero também estar saudando o meu primo Joselito. Um abraço, meu irmão, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, seus planejamentos, seu trabalho. Deus os abençoe. Vendo o Joselito, sinto falta da tia Eva, que também estava sempre conosco. Hoje já não estou vendo ela aqui, ela não está hoje. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos ver os diversos objetivos nesta organização. O primeiro, podemos perceber, é a contagem e a numeração do povo. Há uma contagem do povo, uma numeração, e isso nós vamos encontrar no primeiro capítulo de Número, o capítulo 1, os versículos 1 a 46. Os irmãos podem abrir a Bíblia, vamos ler. É até bom mesmo os irmãos abrirem a Bíblia para acompanhar conosco a leitura, porque é um texto assim que não é muito gostoso de ler, né? Parece muitos nomes, coisas assim e tal, mas é importante porque através da leitura desse texto nós vamos perceber a organização das tribos, do exército de Israel. Então vamos lá. Número, capítulo 1, versículo 1 a 46. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Os de idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. E aí, irmão, vamos ter uma série de nomes de pessoas que vão sendo enumerados aqui, né? E as famílias de cada um deles. E aí no versículo 16 diz assim: são esses os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que são designados por nome, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias,
segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim este os contou no deserto de Sinai. E aqui então ele vai contando o número dos filhos de cada tribo. E vai dando os nomes, a quantidade, né? E vai contando assim até o versículo de número, vamos lá. Eu estou passando aqui os versículos para a gente poder ganhar tempo, né? Então agora, vou contando todos os filhos dos chefes das tribos de Israel. E no versículo 46 diz assim: todos os que foram contados eram 603.550 pessoas. Era uma multidão, né? 603.550 pessoas, esses que eram contados de 20 anos para cima, né? Então, este é o texto, número capítulo 1. O que acontece, meus irmãos? Essa contagem tinha em vista dar ao povo um conhecimento exato de si mesmo, do seu poder ofensivo. Até então, talvez haveria uma estimativa aproximada que podia ser exagerada ou depreciada conforme o pessimismo ou o otimismo do momento. Era necessário que o povo tivesse um conhecimento exato. Foram, pois, contados todos os homens de guerra, e o número deles alcançou 603.550 homens de guerra. Não foi apenas uma contagem numérica, mas foi nome por nome. E aí se aprende que a Bíblia sempre deu valor individual, valor pessoal ao indivíduo. Todos nós temos valor diante de Deus, valor pessoal, valor individual, né? O homem não era apenas uma unidade combatível, era uma pessoa. Uma vez que o povo tivesse conhecimento exato de sua capacidade ofensiva, dispunha também de uma escala para calcular com exatidão a sua maior ou menor necessidade do auxílio de Deus para fazer frente aos inimigos que aparecessem. Por essa escala, ia ficar sabendo que, embora os seus soldados combatessem valorosamente, a vitória era devida mais ao auxílio de Deus do que ao valor dos soldados, como aprendemos do texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, que diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Tudo vem de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Não é mesmo? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto. Antes, vou dar um abraço também na Aninha. Ô, Aninha, que maravilha ter você com a gente nessa live. Abraço na Ana, no seu Miguel, na Anitta, na Márcia, essa família querida. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que bom que você está com a gente aqui. Então vamos lá. O segundo objetivo
na organização do povo, o primeiro era aquele numerar, né? Saber a quantidade para poder dividir o exército. O segundo objetivo na organização do povo era a disposição das tribos no arraial e a ordem de marcha, né? Porque foi contando o exército de cada tribo, né? E a sua disposição, né? No arraial, a ordem de marcha. Isso se tornou muito importante porque o povo estava então dessa forma se organizando ou organizado para acampar, depois viajar, né? Então ia sendo dessa forma colocado em ordem de marcha, ou seja, cada um sabendo qual era a sua função na hora de acampar, na hora de desmontar o acampamento, cada um tinha as suas funções distribuídas. Então, a outra questão da importância dessa organização era isso também, para colocar tudo em disposição para a ordem de marcha. Irmãos, não é difícil reconhecer a necessidade dessa organização para a disciplina, para a higiene e principalmente para o trabalho. Moisés tratou de aplicar esta regra sábia, um lugar para cada homem, e cada homem no seu lugar, cada um no seu posto, cada um com a sua designação do que devia fazer. Com isso a gente vê que, embora estivesse no deserto os filhos de Israel, não era uma ordem de aventureiros, era uma ordem, era um povo que se organizava, era um povo que se apresentava com esse aspecto de organização, é como se fosse uma grande cidade, embora habitassem em tendas. Tudo isso Deus ordenou através de Moisés, porque Deus é o autor da ordem e da disciplina. Também não há garantia nenhuma de sossego, onde cada um faz o que quer, não é mesmo? Sem qualquer atenção ao lugar e ao sossego dos outros. Então, todos têm o seu trabalho designado. Esta disposição ordenada não só facilitava o trabalho, como também fazia com que as marchas se processassem regularmente, sem desperdício de tempo, sem desperdício de energia. Ainda que não pareça, a ordem e essa disciplina são revelações de caráter e expressões de vida religiosa, né? Tomada essas disposições, e também porque cada tribo tinha junto de si o seu próprio exército, Moisés podia movimentar o povo para viajar e sabia onde estava situada cada unidade de combate a fim de deslocá-la para o ponto necessário no caso de necessidade. Com isso, nós aprendemos uma grande lição. Aprendemos a lição de grande utilidade. Não basta crescer, não basta multiplicar as unidades. É preciso também saber dispô-las em ordem para não desperdiçar a força. Certo? Então, quando uma organização ou uma ordem vai crescendo, e ela é bem organizada, ela cresce também na organização, então tudo vai bem. Agora, quando cresce desordenado, a coisa não vai bem, né? E Deus ordena, então, a organização e a disciplina, né? Um abraço também minha tia Eva, ela está na live também. A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Quando eu vi lá o Joselito e saudei o Joselito, senti falta da senhora, né? Aí eu comentei, agora posso então dar a minha saudação. Deus abençoe você e toda a sua casa, sua família. Irmão, o terceiro objetivo na organização do povo era a distribuição do trabalho, né? Ali nós vimos a distribuição das ordens, né? As ordens, né? O exército, as organizações, né? Se fosse na nossa igreja, por dizer, os departamentos internos, né? Mas agora também nós temos aqui a distribuição do trabalho. E aqui
São textos bem longos, nós vamos apenas citar esses textos assim, são textos bem longos. Nós temos número, o capítulo 1, os versículos 47 até o 54, que fala acerca dos sacerdotes. Depois o capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 até o versículo 4. Nós vamos ler alguns pontos, né? Só para a gente tomar conhecimento do que diz esses textos. O irmão pode abrir também. Eu vou ler os versículos 47 a 54 e depois algumas partes só dos outros capítulos. Então, capítulo 1, versículo 47 a 54. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor disse a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo, para que não suceda acender-se a ira contra a congregação dos filhos de Israel, porque os levitas terão cuidado de guarda do tabernáculo do testemunho. Assim os filhos de Israel fizeram, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então os irmãos percebem, contou-se todo o povo, de todas as tribos. Foi dividido o povo segundo o seu exército, cada tribo tinha o seu exército, mas a tribo de Levi não foi contada porque eles eram separados para cuidar do tabernáculo. Então eles tinham todo esse cuidado do tabernáculo, junto com os sacerdotes, que também faziam parte da tribo de Levi. E aí, então, inclusive, os capítulos seguintes, que eu mencionei, eles vão falar acerca dos sacerdotes, do sumo sacerdote Arão, dos sacerdotes que eram os filhos de Arão. Então, tem todos eles aqui também a sua designação. E vai indo aqui todo esse texto, e a gente, então, não vai ler agora, porque realmente é um texto grande, e aí a gente não tem tempo para dar explicação. Mas os irmãos vão ver toda essa divisão, né? E como que tudo foi bem organizado. Depois dessa organização toda, no capítulo 3, capítulo 4, no versículo 5, tem um outro texto que já não é mais dessa questão da organização, da questão da purificação. É no capítulo 5, os versículos 1 a 4. Vou ler esse texto. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todo o que está oriundo por ter tocado no morto. Tanto homem como mulher, os lançareis para fora. Sim, para fora do arraial, os lançareis para que não contaminem o seu arraial, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então, depois de contar o número de todo o exército, de todo o povo, também contar os sacerdotes, todos os levitas, distribuir as tarefas de cada um, aí no final ele fala sobre a questão da purificação, né? Da não contaminação, né? Não contaminação.
a lepra era uma doença contagiosa. Então, por isso, o leproso tinha que ficar fora do arraial. Ok? Então, é como Deus vai cuidando das coisas todas, né? Percebe? Deus cuidando de todas as coisas e através de Moisés organizando e ordenando. Pois bem, então voltemos ao capítulo 3, quando fala dos levitas. Os levitas não foram contados entre os combatentes, aquele que ia fazer parte do exército, porque a eles competia um outro trabalho. O trabalho deles era cuidar do tabernáculo, como também de todos os utensílios que pertenciam ao tabernáculo, como também cuidar do transporte de todas estas coisas. Ninguém podia tocar nos utensílios do tabernáculo que eram usados para o sacrifício, exceto os levitas, ok? Os filhos de Arão ficaram reservados para o serviço do santuário. Era para exercer o sacerdócio. É notável que, além de separar as tribos de Levi e os filhos de Arão, Moisés, por ordem divina, determinou a tarefa de cada um. Assim, por exemplo, os coatitas ficaram encarregados da arca, da mesa, dos castiçais, dos altares e vasos dos santuários. Os meraritas ficaram encarregados das tábuas do tabernáculo, seus varais, suas colunas, etc. E assim, cada levita tinha a sua tarefa específica, onde havia tanto trabalho, com tanto detalhes. Os detalhes, meus irmãos, eram inclusive pormenorizados. Né? Havia os serviços do sacrifício, a montagem, o transporte, a desmontagem do tabernáculo. Era preciso que cada pessoa tivesse a sua tarefa. Uma tarefa assim bem demarcada para não haver confusão, nem atritos e nem atraso na desmontagem ou montagem do tabernáculo. Irmãos, não deixa de ser admirável o quadro apresentado por um povo que se desloca pelo deserto, levando consigo seu riquíssimo e suntuoso santuário em perfeita ordem e sem nenhum atraso. Não é verdade? Há nesse fato uma linda figura da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, mostrou que o Espírito Santo distribui os dons particularmente a cada um dos membros do corpo de Cristo, né? Cada qual com seu dom, cada qual com a sua função. Assim também, como acontece com a igreja, aconteceu também lá com Moisés no deserto, com o povo no deserto. Um abraço aqui ao meu irmão Alfeu e a Tereza. Um abraço, meus irmãos. Que bom ter vocês conosco na live. Deus os abençoe. Shalom. Deus os abençoe. Então é isso. Nós temos lá, quer ver? Veja só como nós temos na igreja algumas divisões. Veja lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar,
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Correto? Então, com os filhos de Israel não foi diferente. Cada um tinha a sua tarefa segundo dons distribuídos pelo Espírito a cada um lá no deserto. Certo? E antes de a gente continuar, um abraço também aí ao Davidson, sobrinho da Beth, meu sobrinho, né? Um abraço também a Neuza Barbosa, maravilha que vocês estão conosco, Deus abençoe, né? João José Albuquerque, o Joca também, abraço, a paz, meu irmão. Esses irmãos todos conosco aqui, que maravilha, né? Maravilha. Pois bem, voltando ao assunto, então é isso. Foi designado tarefas para cada um. Cada um ficava no seu lugar e cumpria pontualmente o seu dever. Irmãos, isso é o que faz falta às vezes na igreja, né? E aqui é importante fazer um parênteses para observar isso, porque, veja, lá cada um ficava no seu lugar e cumpria pontualmente o seu dever. Às vezes na igreja não acontece isso. Às vezes na igreja a gente percebe que alguns irmãos parece que não se satisfaz muito com o que lhe foi atribuído, né? E aí gostaria de receber a atribuição que foi dado a outro. Às vezes parece então que há um pouquinho de confusão nessas questões, o que não deveria acontecer, né? A humildade das tarefas não deprecia o homem, porque todas são igualmente necessárias. Não é verdade? Então, a uns é dado pelo Senhor, né, o dom para ser o pastor da igreja, a outros para ser os presbíteros, a outros para ser os diáconos, a outros para ser os professores de escola dominical, a outros para serem os presidentes das sociedades internas, para outros o que cuida da limpeza, para outros o que cuida dos objetos, e assim por diante. Cada um vai tendo o seu, para outros, né, a função de recepção dos visitantes, né, para outros, e assim por diante, cada um vai tendo uma função, todas elas importantes. A humildade das tarefas não deprecia, porque todos os trabalhos são importantes e necessários na Igreja do Senhor. E essa é a grande lição figurada na distribuição que Moisés fez, né? lá no deserto. Né? E o apóstolo Paulo, ele também dá o aval, né, ao que acabamos de falar. Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 22, diz assim: os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então, todos são necessários, todo trabalho é importante, toda tarefa é importante. Se cada um fizer no seu tempo, né, a seu tempo, com zelo, carinho, então as coisas andam bem, né? Irmãos, além dessas disposições, e aí já indo agora para o final, né? Além dessas disposições, havia também outras que tinha em vista o saneamento higiênico e moral do acampamento, né? O leproso e as pessoas que se contaminassem de qualquer maneira tinham de ficar fora do arraial. A razão dada era de ordem religiosa, mas a finalidade era para proteger o povo de toda e qualquer contaminação perigosa, né? Era o isolamento, né? Assim como nós temos hoje esta necessidade do isolamento também naqueles dias. O isolamento era feito de todos
os leprosos ou de outras doenças contaminosas, como também os que haviam tocado a imundície de cadáver, coisa assim desse jeito. Certo? Então isso aí era para proteger o povo. Eles ficavam fora do arraial até a cura. Depois de curado, eles se apresentavam ao sacerdote. O sacerdote atestava que eles estavam limpos da doença, né? Aí eles voltavam para o convívio nas suas tribos, ok? Concluindo, meus irmãos, além de outras aplicações dessa lição, há uma que convém destacar, que é a seguinte: a Deus não agrada a desordem e a confusão. A Deus não agrada a desordem e a confusão. Deus não é Deus de confusão, não é Deus de desordem. Porque é exatamente por meio da confusão que o tentador desnorteia e desvia as almas. É por meio da desordem que ele irrita e faz errar os homens. Cuidar da ordem, dissipar a confusão, dispor cada coisa no seu lugar próprio, é trazer para a vida material uma das perfeições admiráveis de Deus. A ordem e a disciplina são coisas que Deus se agrada, certo? Então vamos orar, encerrando esse estudo de hoje, e podemos cantar mais um hino antes de finalizar. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelas lições que temos aprendido, Senhor, através dos estudos aqui na quarta-feira. Aprendemos, ó Pai, sobre a criação, aprendemos sobre as consequências do pecado, aprendemos sobre a escolha de um povo, aprendemos acerca das leis que foram dadas a esse povo, e agora estamos aprendendo acerca, ó Pai, da ordem, da organização desse povo. Ó Deus, que todas estas coisas possam ser lições preciosas para serem aplicadas nos dias de hoje em nossas igrejas, ó Pai. Abençoe o seu povo que marcha rumo à pátria celestial. Tome cada um em tuas mãos, ó Deus, e abençoe cada um. Abençoe, ó Pai, os irmãos que estão conosco, mas têm dificuldades, têm lutado com enfermidades. Cura enfermidades, ó Deus. Obrigado por aqueles que já estão se recuperando das suas enfermidades. Também clamamos, ó Pai, por graça e paz, consolo e conforto para os nossos irmãos que estão enlutados, ó Deus. São diversos. Agora há pouco, ó Pai, ontem mesmo, mais um irmão aqui de uma das igrejas da nossa região. Senhor, abençoe. Abençoe teu povo. Abençoe a igreja. Abençoe as famílias, ó Pai. Enxugue a lágrima de cada um, ó Pai. Também os que estão passando apertos financeiros. Abençoe, ó Pai, trazendo emprego, trazendo rendimentos, ó Pai, para o sustento de sua casa. Cada pessoa que apresenta seu nome, ó Deus, com pedidos de oração, nós os apresentamos a Ti, Senhor, para que tenha sobre eles o Teu cuidado, a Tua mão santa e poderosa agindo sobre eles para atender às suas necessidades. Despede-nos em paz, ó Deus, guarde-nos, dando-nos uma noite abençoada. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos cantar mais um hino. A gente tem sempre cantado hinos que falam acerca da unidade da igreja, mas porque nós temos falado
da organização do povo de Deus, então também isso faz parte da nossa igreja nos dias de hoje. Vamos cantar o cântico, então, Corpo e Família? Vamos cantar, é bem conhecido, os irmãos gostam bastante dele, né? E nós temos ele aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, um abraço. Na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente. Estaremos cultuando ao Senhor, né? Trazendo cânticos, oração, a exposição da palavra, né? E que os irmãos estejam conosco na próxima sexta-feira. Um abraço grande a cada um de vocês, viu? Nosso abraço. E agora aqui nós vamos estar despedindo de todos. Enquanto aí vocês colocam aí as saudações, é muito gostoso ver cada um compartilhando aí, colocando as saudações, né? E a gente pode interagir, né, uns com os outros aqui. Maravilha, maravilha. Enquanto vocês fazem isso, se a gente se despede, eu vou estar colocando mais uma música. Depois dessa, nós vamos estar encerrando, ok? Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Que tenham dias abençoados aí, certo? Vamos estar, então, louvando ao Senhor enquanto nos despedimos, enquanto vocês colocam aí as saudações, né? Até mais. Próxima sexta-feira, às 20 horas,
aqui com vocês. Um abraço, até mais. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus.